Lições para o amor e a convivência. Amor e convivência que nem sempre caminham juntos, né? Às vezes a gente tem uma convivência que não é cheia de amor, não é plena de amor, não nos satisfaz, não alivia o nosso sentimento, não torna a nossa vida mais feliz. E às vezes a gente tem o amor por alguém e não tem a convivência também, né? As coisas não são assim lineares. Mas seja qual for a sua relação familiar, seja qual for a questão que você está tendo que resolver, a questão afetiva, que a gente sempre tem uma questão afetiva para resolver, o que eu posso te dizer, meu amigo, parceiro aí da caminhada, é que a gente sempre pode melhorar. Se você achar que você está pronto, que você já sabe tudo, que a sua verdade é a grande verdade da vida, que a sua resposta já explicou tudo o que está acontecendo, eu vou ter que dizer para você que eu sinto muito, mas que não é assim, né? Eu tenho que trazer para você o outro lado da história, que é muito do que eu tenho feito aqui nesses lives, nesses vídeos ao vivo, toda terça e toda quinta, 8h30 da noite. O meu compromisso maior, eu acho, que é do esclarecimento, né? Ainda que eu trabalhe com coisas espirituais muito profundas, que eu sou terapeuta, você que me segue, você sabe, eu trabalho há 20 anos com terapia de vidas passadas, 20 anos com investigação do inconsciente, dentro de um processo mediúnico, dentro de um trabalho que ajuda as pessoas a se conhecerem mais. E o que eu vejo ao longo de todo esse tempo é que as grandes histórias, grandes desafios estão no convívio familiar. É o rolo de pai e filha, irmãos, família, mãe, né? É ali que estão os nossos desafios. E é ali que está a nossa capacidade de amar, de superar, né? É ali, nessa convivência que tanto nos perturba, que tanto nos, né, ativa coisas dentro da gente, que a gente é convidado para crescer. Porque quando uma coisa não dá certo, quando uma relação afetiva ela está difícil, o que vai acontecer é que a gente quer melhorar. A gente é obrigado a melhorar. Não é nem que a gente quer, a gente é obrigado. Porque você começa a ver que você, na tua casa, está difícil ali com seu filho, está difícil ali com o seu pai, está difícil com as pessoas que você tem. Você é obrigado, porque fica insuportável. Tem algumas relações na vida da gente que, nossa, é insuportável. E aí você, sei lá, né? De marido você se separa, mas de filho você não se separa. De pai, você pode até ir morar num outro lugar, mas o laço consanguíneo continua. E às vezes você está lá longe do seu pai porque você não suporta aquele relacionamento e você escolhe, consciente ou inconscientemente, você fala, não, vou morar na Austrália, né? Quanta gente eu conheço que faz esse tipo de escolha, não dá conta de conviver com o pai, com a mãe, com a vida que tem aqui, com o relacionamento que foi frustrado, e a pessoa, vai embora, porque é difícil. E eu vou criticar essa pessoa? Não, não vou. Só que às vezes ela vai morar do outro lado do mundo e ela carrega com ela a dor e o sofrimento, ela não curou. E aí o que vai acontecer? O básico. Como nós somos seres co-criadores, nós estamos na sintonia da criação espiritual o tempo todo, desde que nascemos, como ensina Mestre Saint Germain, a ação co-criadora é o tempo todo. E aí o que vai acontecer? A gente vai levar para Portugal, para Espanha, para Itália, ou seja, para o lugar onde você estiver vivendo, você vai carregar com você os seus problemas. Porque o problema antes de estar fora, antes de estar no pai, antes de estar na mãe, no marido, no casamento, na falta de dinheiro, na falta do casamento, o problema está em você. E aí a gente tem que mergulhar dentro de nós em busca desse eu
mais bonito, desse eu mais harmonizado, mais feliz, com mais amor. Amores, esse é o tema de hoje. Nós vamos falar de convivência, nós vamos falar de amor, de relacionamento, pai e mãe, família, sexo, marido, casamento, né? Esse é o tema de hoje. E acho que é o tema da minha vida, porque é o tema que eu mais gosto de falar. Então, se você está no YouTube, compartilhe o live, chame os amigos para assistir, assine o canal, é importante você assinar. Mesmo que você esteja me pegando agora, de repente, né? Você nem me conhece, puf, surgiu aí, que tem um live e você resolveu me assistir. Se você gostar, assine o canal, você me dá força e com essa força que você me dá, eu vou aparecer mais na sua timeline. Isso serve para o YouTube, Facebook e até o Instagram, né? Quando vocês me seguem, quando vocês curtem, vocês estão me dando força. Se você está no Facebook, compartilhe o live, chame os amigos para assistir com você e vamos construir essa coisa boa juntos, né? Instagram, agora a gente está com o microfone, então você está me ouvindo melhor. Espero que que nós estamos trabalhando aqui para melhorar um pouco a imagem, né? O Fábio está fazendo teste aí de iluminação, câmera nova. A gente tem investido nisso, porque nós acreditamos que quanto melhor a gente oferecer da nossa qualidade, com certeza você que está aí do outro lado, você vai ter o benefício. Então a gente está construindo um trabalho sólido, né? Eu às vezes penso assim, falo, nossa, eu trabalho com isso há 20 anos. Agora, o online é bem mais recente, né? Tem o quê? 2 anos aí, Fábio? É isso? 2 anos, né? Que é mais forte, que a gente está fazendo esse trabalho mais consistente. Então, a gente está criando tudo, não somos uma máquina, né? A gente não tem um sócio empreendedor, o empreendedor somos nós mesmos, né? E a parte espiritual que a gente tem, a nossa sociedade aqui é com os mestres ascensionados que colocam em nós essa vontade de ajudar você. E eu tenho essa vontade em mim é muito grande. Se eu vejo, eu sou incapaz de ver uma pessoa sofrer e não querer, de alguma forma, aliviar o sofrimento dela. Porque cada vez que eu sinto que eu aliviei o sofrimento de alguém, eu melhoro, né? Eu me sinto mais leve, mais feliz. E isso é uma coisa muito boa, né? A gente olhar para alguém e falar, nossa, eu pude ajudar essa pessoa, faz tão bem, o coração fica tão leve, né? Então, vamos lá, né, gente? Vamos ver se a gente cresce um pouco. E se você quiser receber as minhas mensagens, deixa eu dar mais esse aviso. Se você quiser receber as minhas mensagens por WhatsApp, eu vou sugerir que você assine, faça parte de uma das listas de WhatsApp. Eu tenho agora, para esses próximos meses, logo mais dia 29 de setembro, eu vou estar com a Raquel Carreiras, no Rio de Janeiro. Então, a Raquel administra uma lista de WhatsApp. Isso significa que ela repassa as minhas canalizações. Mas se você já assina a lista da Celestina lá no Sul, ou da Bárbara, ou da Emanuele lá em Minas Gerais, enfim, se você está registrado em alguma lista, as mensagens são iguais em todas, tá? Mas se você ainda não recebe as minhas mensagens por WhatsApp, fica a minha dica, fica a sugestão. Você pode acessar com a Raquel Carreiras, ou você pode mandar uma mensagem para a Cláudia, que é de Minas Gerais, a Cláudia, e a gente tem também na Bahia a Marília Baraúna, tá? Pessoal bacana, pessoal que vai transmitir as minhas mensagens. E o que isso é legal? Porque eu vou ter um live, eu não fico enchendo a sua caixa de mensagem, tá? Então o seu WhatsApp eu sou bem respeitosa. Eu normalmente mando uma mensagem na segunda-feira, uma mensagem de incentivo, falo da energia da semana, um áudiozinho de 2, 3 minutos. Depois, na terça-feira, normalmente a gente avisa que vai ter um live, né? Então eu falo, olha, vou falar sobre esse tema, porque aí você pode olhar, ai que legal, vou assistir horas, né? Então é uma lembrança. Daí na quinta-feira a gente faz isso também,
E na sexta eu mando um áudio com a canalização que aconteceu na quarta-feira. Normalmente são essas as conexões que a gente faz. Estou perguntando se essas mensagens também estão no YouTube e no Facebook. Então, não, essas mensagens de áudio, tá? São mensagens de áudio, elas estão só no WhatsApp, tá? E aí você vai receber, você não precisa ficar acessando tudo, né? Tem umas pessoas que às vezes eu falo, que gente mal educada, né? Às vezes alguns eu falo, não acredito. Que tem algumas pessoas, não, eu só quero receber a canalização. Daí ela recebe um avisozinho que vai ter um live na terça ou na quinta e a pessoa reclama que não quer receber. Ah, fala sério, né? Apaga, qual o problema? Às vezes eu acho que as pessoas, elas abusam de certas coisas que elas recebem na vida. E a gente tem que saber também receber com gratidão. E uma das coisas que estraga a convivência, seja ela qual for, convivência de trabalho ou convivência familiar, é a reclamação. Eu odeio reclamação. Reclamação e cara feia para mim não dá. Eu acho muito ruim conviver com isso. E eu aqui comigo desenvolvi duas reações. Uma reação é ficar em silêncio, o que não é bom também, né? Então a pessoa está reclamando, está de cara feia, está brigando, e eu tô lá quietinha, fico em silêncio. Eu não consigo falar, porque eu acho que se eu falar e a pessoa retrucar e aquilo virar uma briga, como é que você limpa? Como é que você alivia aquilo? Então a minha escolha de ficar em silêncio, quando eu vejo uma cara feia muito ruim, quando eu vejo uma reclamação muito feia, que eu acho que não tem nada a ver, eu fico em silêncio para não incumpridar o assunto. Só que isso não é uma solução. Às vezes é, porque se a outra pessoa for muito agressiva, então você ficar em silêncio ajuda um pouco, né? Se a outra pessoa é muito grossa, muito sem noção, você não responder alivia um pouco a situação, mas não resolve. Porque em algum momento você vai ter que parar e você vai falar, olha, isto para mim não dá. Porque se você não falar, o que vai acontecer é a segunda reação. Que um belo dia, você vai explodir ou cair fora. Isso serve para namorado, para relacionamento, para o que for. Se você engolir sapo demais, um dia aquilo vai entornar. E aí você vai cair fora e a outra pessoa vai falar, nossa, olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo. E você está fazendo o quê? Porque você cansou, né? Então, relacionamento é barra. E a gente que está aí vivendo as nossas histórias com família, com marido, com família, a gente tem que aprender, né? A gente tem que melhorar nas nossas histórias. Porque é muito comum a gente dar uns foras que depois só a gente sabe o tamanho da bobagem que fez. E aí você tem que lidar com aquilo, né? Fábio me passou, né, Fábio? Você me passou 2 casos aqui para eu comentar. Então eu vou falar aqui, vamos ver aqui, vai aparecer. Vamos ver aqui. A primeira é a Patrícia Ricciardi, ela coloca no Facebook. Querida MS, te acompanho há muitos anos, eu fiz um mini-curso e sou aluna da 4ª turma do Ho'oponopono. Ai, que bom, né? Acho lindo, Patrícia. Patrícia Ricciardi. Olha, ela é do tempo, Patrícia Ricciardi. Claro que eu lembro dela. Estou aqui, lembrei de você, tá, Patrícia? Sempre busquei entender minhas dores e entender o porquê recaía no alcoolismo. Mesmo sendo filha de pai alcoólatra, percebia que não era isso. Como eu sofria abusos emocionais, sempre me doava sem limite e tudo ficava vazio. Participei do seu workshop no domingo em Porto Alegre e minha sensação de libertação foi imensurável. Consegui me perdoar por ter sofrido tudo isso e seguir com a minha sobriedade que completará 6 meses. Já havia perdoado meus pais há muito tempo. Ao me perdoar, eu consegui deixar para trás todo o histórico de mágoas e me abrir
para o novo com esperança e leveza. Gratidão por tudo, por seres essa pessoa amorosa, disposta e comprometida com a luz. Eu te peço perdão, sinto muito, te amo, sou grata. Que lindo depoimento, Patrícia! Que lindo depoimento! Eu queria falar para vocês, né, que tem tanta coisa, gente, eu aprendi tanta coisa. Eu, aprendi muita coisa com os mestres ascensionados. Eu aprendi a olhar a vida de um patamar diferente. E eu queria que você que me segue, que você buscasse esse aprendizado. E um degrau para esse aprendizado é você fazer o mini curso da Fraternidade Branca, tá? Eu falo do mini curso com muito respeito, com muito amor a esse primeiro mini curso online que eu fiz. Porque ele foi canalizado. É um trabalho que não é a MS falando dos mestres, é a energia deles em mim que eu disponibilizei para vocês. E a gente fez no formato de um mini curso, a gente chama de mini curso, mas o nome não é adequado, porque é um curso, né? Ele tem 7 aulas e em cada aula eu ensino a energia de uma chama. Chama azul, primeiro raio, a energia da força, da vontade divina, da manifestação do divino, da manifestação da vontade divina, energia do amado Arcanjo Miguel. Daí a gente vai para o segundo raio, a segunda chama, que é a chama amarela, a energia do Buda, a energia da iluminação, a energia de Mestre Kuthumi, que é o nosso amado São Francisco. Daí a gente vai para a Mestra Rovena, terceiro raio, chama rosa, que aliás foi a mensagem que eu disponibilizei hoje por WhatsApp, que é a mensagem da canalização desta semana. Mestra Rovena, que é a mestra do terceiro raio, ela é uma entidade extremamente amorosa, compassiva, uma energia de profunda doação. E foi a mensagem que eu recebi ontem numa canalização e que a gente disponibilizou aí para vocês em áudio por WhatsApp. Então, nesse mini curso, que é um curso grande, daí a gente segue quarta-feira, quarto raio, chama branca, quinta-feira, quinto raio, chama verde da cura, sexta-feira, sexto raio, a chama crística, que é a chama rubi dourado, que é a cor do sangue, da vida, da doação. E o sétimo raio, mestre Saint Germain, com a energia da transmutação da energia. Então você que me segue e que quer buscar uma conexão espiritual mais profunda, que quer conhecer o que existe no plano espiritual, como é que as meditações acontecem, como é que acontece uma viagem astral, acesse o minicurso, faça o minicurso. Ele tem um valor subsidiado, é o preço de um bom livro de estudos. E acho que vai ser extremamente compensador para você. Porque quando você conecta essa visão mais profunda de quem são os mestres, de quais os ensinamentos de cada raio, de cada chama, de cada energia, você amplia a sua visão de mundo. E quando a gente tem um relacionamento, quando a gente está envolvida num círculo familiar, pai, mãe, irmãos, ali a gente está vivendo o nosso karma. Quando a gente consegue, através da conexão espiritual, olhar a nossa vida com outros olhos, com os olhos espirituais dos mestres, conectados à energia dos mestres, a gente passa a olhar a nossa história com uma outra visão. E aí a gente se cura. É como se você criasse uma conexão mais com o espiritual e menos com as limitações da vida na matéria. E aí a vida na matéria, que é tão difícil, às vezes tão aprisionadora, ela se torna mais leve. É incrível isso, mas acontece.
E acho que foi esse o caminho que aconteceu com a Patrícia Ricciardi, que ela acabou de falar sobre isso. Porque eu conheço ela, eu já fiz uma sessão com essa pessoa, né, Patrícia? Há uns anos atrás. E a gente passa por um processo de desprendimento. A vida é uma evolução de você aprender a viver. Então vamos dizer que a gente nasce de um jeito e a gente atravessa todo o nosso percurso de relacionamento, de amor, de família, de casamento, de tudo isso, para a gente aprender a se renovar os nossos votos com a gente, renovar a nossa visão do mundo, renovar a nossa visão pela vida. E a forma dessa renovação é você fazendo um upgrade nos seus conceitos. Se você pensar igual todos os dias, o resultado vai ser igual todos os dias. Então, se eu quero ter um resultado diferente na minha vida, amar diferente, compreender diferente, olhar diferente, eu vou ter que botar instrumento novo aqui na minha mente e aqui no meu coração. Porque não é só um processo mental. Na minha mente eu posso saber, eu não tenho que brigar. Agora, se eu me sinto machucado, doído aqui dentro de mim, eu vou lá e brigo, no impulso, porque eu não curei. Então eu tenho que fazer um trabalho de conexão profunda comigo. Então a fraternidade branca, os mestres ascensionados, eles fazem, pela presença deles, um caminho de cura. Fala, Fábio, que você está olhando para mim? Ok? Então tá bom. Então a Patrícia fez esse movimento e eu gostei que ela trouxe isso assim, porque o que eu vendo e o que eu falo para vocês, eu não quero fazer um oba-oba, uma venda única na vida, porque isso não faz sentido, né? Eu não estou na promoção, vamos dizer assim. Eu quero que você aprenda essas coisas que eu estou falando, esses ensinamentos, porque é para o resto da sua vida. Não é uma coisa que você vai falar, ai que legal hoje. Não é, puxa, eu posso mudar o meu relacionamento com o meu pai, porque esse relacionamento com o meu pai é eterno. Ainda que seu pai morra, que ele vai morrer provavelmente na sua frente, né? Porque ele é mais velho, só questão da estatística do mundo. Ainda que isso aconteça, ele vai continuar sendo seu pai. Porque as memórias e os sentimentos e a herança kármica e tudo que a gente vive, você é filho dele. Então, tudo aquilo que é do seu pai continua com você. E eu sempre brinco com meus clientes, eu falo assim, olha, a gente não herda só a cor dos olhos e do cabelo. A gente herda o coração, a gente herda a inteligência, a gente herda as tendências, as habilidades, os gostos e a conexão espiritual, porque no fundo a gente veio da mesma senda, a gente veio da mesma origem. Então a família não se forma na Terra, a família se forma antes da nossa encarnação. E é por isso que a gente tem que ter, né, essa luz, essa harmonia para lidar com as pessoas. A gente vai ter que aprender a lidar com as pessoas. E isso que a Patrícia trouxe, desculpa Patrícia se eu estou citando tanto você, mas é que é uma história interessante, né? Essa questão, inclusive do alcoolismo, é muito natural, porque as tendências que os nossos pais têm de lidar com a vida e tendências físicas até genéticas, né? De gostar mais de uma comida, de gostar de beber, de ter, sei lá, habilidade artística, de ter facilidade com números, ou ao contrário, uma dificuldade com números, por exemplo, são coisas herdadas. A gente herda a energia, o pensamento, a emoção, a afetividade e os vícios. Herdamos os vícios. E aí, quando a gente sabe que a gente tem um pai, por exemplo, compulsivo, né? Ou um pai, como você citou, da questão do alcoolismo, nós herdamos isso. Então aí os filhos de pessoas alcoólatras carregam esse fardo. Agora não foi o pai que era do mal e que deixou essa coisa horrorosa para você, né? Não é assim. A gente vem de uma origem, às vezes avós, e vai para o fundo lá,
bisavós, tetaravós, a família vem de uma tendência a uma conexão com alguma coisa assim como a bebida, a sexualidade, a briga, a agressão. São memórias e são energias que vêm como compulsão familiar, é muito sério. E aí, por isso que eu falo para você que está me assistindo, a conexão com os mestres ascensionados, elas elevam o nosso padrão vibratório. No momento em que você eleva o seu padrão vibratório e você entende a vida, parece que se abre, né? A visão, a conexão. No momento que você abre a visão, a conexão, o seu cérebro se ilumina. Quando a gente medita profundamente, nós iluminamos o cérebro. E quando nós fazemos isso, existe uma conexão espiritual que atua em toda, não só na parte física do seu cérebro, mas na mente consciente. E aí, algumas dessas ligações obscuras, com vícios, com más tendências, com dores e mágoas, com raivas, elas são dissolvidas. Aqueles pontos escuros no nosso cérebro, eles são dissolvidos, transformados. E aí a pessoa, de repente, pode se libertar de um vício. Eu tive uma pessoa que eu tratei e foi uma história muito interessante, vou resumir muito aqui para vocês, e ela sofria com obesidade, ela era gorda e sofria muito com isso. E ela fez uma sessão de vidas passadas comigo, isso tem anos já. E essa pessoa emagreceu, depois desse encontro, 50 quilos. Foi uma coisa muito impressionante, da qual eu não tenho nenhum domínio, tá? Então não fui eu que curei a pessoa, foi dentro de um processo que isso aconteceu. E o Fábio tá brincando aqui que se eu tivesse esse domínio, eu tinha que abrir um spa, né? Mas essa história aconteceu. Nós limpamos com aquela sessão, depois com o trabalho com a Fraternidade Branca, com essa conexão com a Fraternidade Branca, nós limpamos esse padrão e essa moça emagreceu 50 quilos. E o impressionante é que ela não teve que fazer cirurgia, de tirar a pele, aquelas coisas que acontecem com cirurgias com emagrecimentos assim tão poderosos, né? E foi muito impressionante. Eu fiquei assim chocada, porque eu fiquei sabendo do fato uns 5 anos depois, quando a filha dela veio me procurar e me mostrou fotografia e contou a história. Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas o que eu sei que aconteceu foi o milagre da conexão, tá? Então o que aconteceu é que nós conectamos, iluminamos a mente, coração, espírito, houve um grande perdão e uma grande conexão com esses seres de luz. Por isso, você que está buscando o seu caminho espiritual, saiba da Fraternidade Branca, se envolva. Se você ainda não fez minicurso, faça minicurso, eu tenho certeza que vai ser uma coisa de trazer muita luz para você, muitos insights, né? E aí você, com o tempo, você vai amadurecendo isso, eu tenho certeza que será lindo. Fala, meu amor. Posso ver a timeline? Não ainda, né? Tem mais uma pessoa aqui. Tá bom, então vamos ver. Você me passou mais uma, essa outra moça. Um beijo para a Patrícia. É a Milena Lima. Fábio, por favor, pergunta a MS. Tenho tido várias experiências de convívio, porém com meu pai com Alzheimer está sendo muito difícil. Parece que ele deixou de ser meu pai. Pois é, Milena, essa questão do Alzheimer é uma questão... o Fábio está me lembrando que novamente é uma relação com o pai. O que nos resta fazer quando uma pessoa perde a lucidez? Porque o Alzheimer, quando você fala assim, parece que meu pai deixou de ser meu pai. Pelo que eu sei, eu não sou estudiosa do assunto, tá? Mas realmente isso acontece, é como se a pessoa fosse desligada dela mesma, né? E aí você está convivendo muito mais com a doença, e a minha sugestão é que você procure os grupos de apoio, que tem grupos de apoio, e você não crie dentro de você uma coisa de não se aborrecer
com as bobagens, com as tristezas e com as agressões. Porque eu sei de casos de pessoas que têm Alzheimer que manifestam muita agressão. E eu sei que para o filho isso é muito doloroso, porque um dia ele foi filho, um dia ele foi amado, e de repente aquela pessoa que está ali não reconhece mais nada disso. E eu sei, e eu falo isso muito para cliente, para aluno, para amigo, que existe uma, vamos dizer, uma visão e um amor, uma compreensão, uma atitude gentil, uma atitude amorosa das pessoas frente a doenças do corpo físico. Então alguém, puxa, fulano está com câncer, né? Ou puxa, fulano está doente de tal coisa. A gente consegue olhar a doença física e manifestar um pesar, uma compaixão, carinho, respeito. Mas a gente tem muita dificuldade de olhar, de atender, de cuidar, de amparar, de tratar aquilo com amor quando é uma doença mental. Não apenas o Alzheimer, né? Mas uma doença como uma grande depressão, como, sei lá, né, algum tipo de esquizofrenia. Isso tudo é muito difícil para quem convive. E é por isso que a pessoa que convive com alguém que está doente, emocionalmente doente, às vezes gravemente doente, essa pessoa precisa de apoio. Você que cuida do pai ou que convive com esse pai, você precisa se trabalhar, se cuidar, se amar, ter um espaço da sua vida para você, trabalhar a sua espiritualidade, porque é daí que você vai segurar o apoio para lidar com essa situação. Porque o único apoio que vem é você estando bem. E aí entra, claro, como eu já falei muitas vezes para vocês, a prática do Ho'oponopono. Muito Ho'oponopono, muito amor, muita doação para você mesma, muita paz no seu coração. Mais alguém aí de... A Tati Bernardes diz assim: eu me pego perguntando o porquê de minha irmã e minha amiga me traírem. Estou lutando para me livrar disso, mas não é fácil. Parece que estou vivendo um pesadelo. Eu não consigo olhar para minha irmã, não entendo por que essa maldade e nem da minha amiga. Mas olha, estou tentando seguir. Por isso estou aqui com você, MS. Tati Bernardes. Minha querida Tati, sinto muito, porque a traição, né? Às vezes é uma traição de uma expectativa. E eu sei que isso é difícil, muito difícil. Eu já passei por uma situação assim, não uma vez, eu passei por várias vezes. Situações de lidar com pessoas, amigas, queridas, próximas, e me sentir sem chão frente a uma traição. E depois eu fui entender, de novo, né, a ajuda da Fraternidade Branca, a ajuda dos mestres, né, essa conexão com eles, que eu tinha feito em vidas passadas atitudes que me colocaram com essas pessoas e eu tinha agido mal com elas. E eu tinha essa relação sempre querendo ser boa, sempre querendo ajudar e levando o sentimento da ingratidão. Eu visitei muito esse sentimento da ingratidão, de fazer o bem, de ajudar a pessoa, de olhar para ela, de cuidar dela e de repente a pessoa me devolver uma atitude bem ridícula, sabe? Fazer uma coisa bem nada a ver. E eu ficar olhando para aquilo e falar, meu Deus, por que essa pessoa age mal comigo? E aí, quando a gente sabe que a gente fez o mal para essa pessoa, eu estou te dizendo, você fez o mal para essa pessoa, tá? Nada acontece ao acaso, você está tendo a reação de alguma coisa que hoje você não se lembra, né? E aí a chance é que a gente embarque na situação da vítima. Porque a gente fica tão magoado, tão dolorido com a história, que a gente vira vítima da situação, né? Porque nessa vida você não fez nada para merecer
essa atitude ridícula da pessoa. Você não fez. E aí é que entra a cura sagrada, milagrosa do Ho'oponopono. Quando você começa a acolher você mesma, e eu sempre uso a história de fazer o Ho'oponopono, quando eu falo, eu ponho a mão no coração, é meio que espontâneo, né? É instintivo meu. Falo Ho'oponopono, você cuidando de você. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Você para você. Você coloca a mão no teu coração e aí você vem. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Porque você vai acolhendo o seu coração. E você vai dizendo para você que você sente muito de estar vivendo o que você está vivendo. Então você vem assim, sinto muito, me perdoe por eu estar vivendo aquilo que eu estou vivendo. Essa é a prática do Ho'oponopono. Sinto muito por eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Eu peço perdão para mim mesma. Me perdoe, me perdoe. Sinto muito. Te amo. Você vai dizendo esse eu te amo para você. Te amo, te amo, te amo. Obrigada. Obrigada pela possibilidade da cura. Obrigada pelo entendimento. Obrigada pelo amor. É interessante, né? Que eu queria dizer para vocês que é muito interessante como nós estamos falando aqui de vários processos de carência, de dor, né? Porque nós estamos abrindo essa coisa. E é doido isso, mas se você entende um pouco da questão da energia, nesses dias que eu falo desse tema, ou eu trato esse tema, eu fico com fome. É louco isso, né? Mas eu sinto fome, dói meu estômago. Eu estou aqui falando com você e pensando assim, ai gente, estou com fome, estou pensando isso. Porque vem a carência, ela deixa a gente esfomeado, né? Não sei se você que está aí me assistindo, como é que você se sente a respeito, mas você sente fome. E eu já ouvi vários terapeutas, que é uma coisa que... O Fábio está dizendo que abre para compulsão, que a gente come, sente fome, mas você sente uma fome maior do que a fome verdadeira, né? Fome física. Pode até não ser só comida. Fome de amor, fome de sexo, fome de desejo de beber. Eu não bebo, mas, né? Pode ser que alguém sinta esse tipo de coisa. Então, quando você sente um desamor muito grande, aquele desamor horrível, você pode deprimir, cair, ficar bem caído, ou você pode ter essa coisa da compulsão. Eu mesma, hoje, já madura, 20 anos de trabalho com terapia. Às vezes eu trabalho com uma pessoa, com uma situação, e a coisa é tão densa, tão dura, tão sofrida, que eu saio da minha sala com desejo de comer alguma coisa. Porque de alguma forma, o meu corpo, a minha mente, ou os meus hormônios, enfim, está sinalizando dentro de mim que existe uma carência, que existe uma dor que eu preciso suprir com alguma coisa. E aí abre o campo, né? Porque eu estou trabalhando com energia, plexo solar, a emoção, o estômago dói e você acha que você está com fome. Não é louco isso? Vocês sentem isso? Vocês sentem isso? Vamos ver como é que o pessoal está na timeline. Posso ler um pouquinho a timeline, Fábio? E aí eu vou entrar com mais algumas dicas que eu já dei várias. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. E aí, pessoal? A Mônica diz assim, estou aqui pensando no bolo que eu comprei, vou comer daqui a pouco. Mônica, olha, eu e você, né? Eu não comprei bolo, então não tenho bolo para comer. Então eu estava pensando assim, nossa, quando eu chegar em casa, acho que eu vou fazer uma sopa e vou tomar uma sopa quentinha, porque aquela sopa quentinha, como diz o Fábio, é comfort food. Então vai trazer conforto para esse estômago maluco que está lendo a falta de amor, de compreensão, de carinho, de acesso como fome. Olha que doido. Vou fazer um dia um live sobre fome. Eu não sou nutricionista, mas eu acho que eu tenho os assuntos aqui para contar a respeito, né? Ó,
a Rosene está dizendo, nesse momento que você está falando, eu tenho muito sono, não é? Olha isso, é verdade, gente. E eu estou falando de um assunto denso, que a falta de amor e a falta de compreensão, e alguém como trouxe a história da, como é que ela chama a última menina? Deixa eu ler aqui. A Tati Bernardes, que é a questão da traição da amiga e da irmã, essa história, ela suga a gente, né? Porque todo mundo já teve uma história de traição, não só de marido, namorado, mas às vezes de amigo, de irmão, é tão doído, isso é muito doído. E aí você fica totalmente esvaziado. Quem é traído por situações de relacionamento, a pessoa fica vazia, porque como ela foi traída, a coisa aconteceu sem ela entender. Porque quando um casamento se desfaz, uma amizade se desfaz, existe uma briga, estamos brigando por herança. É péssimo. Mas vamos dizer que uma família, as pessoas estão brigando por uma herança. Isso é aberto. Eu quero a minha parte, eu quero isso, eu acho que eu tenho direito disso, eu acho que você não tem direito daquilo. É aberto. Todo mundo sabe, é visto. Agora, uma coisa como é uma traição, é uma coisa horrorosa, porque você não tem noção. A traição pega você de surpresa. Eu tinha um tempo da minha vida, uns anos atrás, eu falava para o Fábio, eu detesto surpresa. Eu odeio surpresa. Porque surpresa sempre para mim ficou associada, na minha mente, como uma coisa do mal. É você ser surpreendido com alguém que mentiu para você. É você ser surpreendido com alguém que falou para você que você era amado, que você era querido, que gostava de você, que te queria bem e essa pessoa foi embora, te roubou, né? Às vezes tem situações que as pessoas passam que ficam doentes porque tiveram um relacionamento e foram roubadas, foram traídas, inclusive no dinheiro. Quantas histórias, eu conheço algumas de mulheres que passaram por isso. Então, assim, é punk, né, gente? Olha aqui, ó. Tem algumas pessoas que estão falando aqui que são de primeira vez. E tem algumas pessoas que estão falando com sono. Ó, boa noite, eu costumo chorar de tanto abrir a boca durante o live. Pois é, gente. O que está acontecendo quando você tem sono no live, e algumas pessoas têm sono, é porque a gente está operando espiritualmente num outro nível e aquilo vai relaxando você. É como uma limpeza, é como uma cura. Aí fica a minha sugestão, assine o meu canal do YouTube, assista o live de novo, porque às vezes o sono também vem como um bloqueio em você ouvir, aprender, mudar determinadas coisas que eu estou ensinando aqui. Então essas coisas vêm para você e aí tem um bloqueio, uma coisa que você está presa e não vai mais, tá? A Maria Aparecida, essa fome é falta de energia, porque quando nós trabalhamos nessa área, gastamos muita energia. Sim, amada, mas pensa bem, a gente tem que aprender a não sucumbir nessa fome, né? Senão a gente vai ficar toda uma terapeuta gorda, né? A gente vai perder a linha, porque é difícil mesmo. Então a gente tem que se recompor na vibração através dos mantras, através do Ho'oponopono, através da meditação, porque esse é o nosso caminho de repor a energia. Não só querer repor a energia comendo, né? Já pensou? Eu que adoro chocolate, como é que o mundo ia ser? O mundo ia ser um mundo só de chocolate. Ó, a Maria Celeste diz assim, eu estou vendo de Portugal, é 1h11 da manhã, espero acordada para ver o seu live. Maria Celeste, diz para mim, amor, você já está fazendo parte da lista de WhatsApp da Helena, é Helena, né, Fábio? Helena Matos, ela é de Portugal, tá? Vou colocar o link da Helena Matos para você entrar em contato e você receber as minhas canalizações por WhatsApp. Olha aqui, ó. A Márcia Diniz, agora o pessoal está dizendo assim, sempre tenho sono durante o live. A Marta Veloso diz assim, eu às vezes tenho que ver no dia seguinte. Olha que coisa. Rosângela Viegas, MS, já sofri muito com amigos que
Eu achava que eram meus amigos. Hoje me entrego, mas me preparo para decepções, não é? A Sheila está dizendo que tem vontade de chorar. A Maria Aparecida Basso, ela diz, é isso mesmo, com certeza. Ela estava falando porque eu estava dizendo que a gente não tem que ficar comendo feito uns doidos depois de uma sessão, né? Pelo amor de Deus, não pode ser isso. Ó, já vi a morte por causa de herança. Um horror. A Cristiane fala isso. Pois é, difícil isso, né? A Michele diz que está com muito sono. A Maria Freitas está vindo de primeira vez. Seja muito bem-vinda. A Tânia diz assim, adorei ouvir isso. Achei que eu estava doida. Eu estou com uma fome inusitada. Ó, a Sônia Kajhara diz assim, cuidei de meu pai, 5 anos acamado com Alzheimer. Eu procurei tratamentos espirituais para me ajudar. Marcília Lima, eu sinto vontade de comer quando acontece alguma coisa que me deixa feliz. Me dá uma alegria. A Janaína Souza, sou filha de mãe sem amor, emocionalmente distante, que só me julga errada. Pois é, Janaína, primeiro eu digo assim, amada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Vamos fazer um Ho'oponopono nessa situação? E aí eu termino o live dando as dicas que eu prometi para vocês, algumas dicas bem importantes, porque a gente falou de coisas muito importantes. A minha primeira dica mega power blaster importante é assim, crie conexões com os mestres ascensionados, aprenda com eles, sinta a energia deles, aprenda a se conectar com a vibração deles. E se você não conhece nada sobre mestre ascensionado, faça o mini curso. Como eu falei, gente, não é um curso caro, ele tem o valor de um livro de estudos, né? Então, você vai aprender muita coisa, vai ajudar muito você. Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Nesse momento, Divino Criador, eu peço tua presença, que nos ilumine, nos abençoe, nos proteja, nos direcione. Peço que seja limpa em nós a sua dor, a dor do sofrimento, a dor que você que está aí me assistindo compartilha comigo. Dor do abandono, dor do pai doente, dor do abuso, dor dessa menina que falou da mãe que julga, que não tem amor. Eu sinto muito por isso, porque você compartilha essa sua dor comigo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito por você viver essa dor. Sinto muito por eu viver essa dor. Me perdoe por isso. Se em algum momento eu provoquei esse mal, nesta ou em outras vidas, se eu fiz mal a você, a sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe, nesse momento eu te peço perdão. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito pelo sofrimento que eu causei. Sinto muito. Eu ofereço o meu amor, o profundo do meu amor, para a sua cura. Eu digo que te amo. Te amo, te amo, te amo. Obrigada. Essas memórias que estão entre nós são curadas na luz do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Acolha a energia do Ho'oponopono no seu coração, em você. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tudo bem aí, Fábio? Vamos lá? Vou passar umas dicas importantes para você ser mais feliz nos seus relacionamentos. Não transfira suas dores e expectativas para o outro. Ninguém é responsável
pela sua felicidade. Isso é muito verdade, sabe? A gente fica muito triste porque a gente espera reações das pessoas. Nós esperamos atitudes das pessoas, a gente espera comportamento, a gente espera que a pessoa reconheça você. Então, quando você não transfere esse poder para o outro, e esse poder muitas vezes tem a ver com expectativas, você é mais leve e mais feliz. Anote a dica, caderninho de notas. Não transfira suas expectativas para o outro. Dica 1. Marca aí se você gostou. Top, curti. Não transfira suas dores e expectativas para o outro. Dica 2. Respeite os seus pensamentos e ideias. Você precisa aprender a respeitar aquilo que você pensa. Porque às vezes a gente entra nos relacionamentos, às vezes em família, às vezes com namorado, com amigo, e para você ficar bem com aquela pessoa, você aceita qualquer coisa. Só que isso é uma mentira. A gente não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. A gente aceita qualquer coisa, assim, meio que na estampa, né? Por fora. Quando aquilo vira dentro de você, quando aquilo toma o seu dia a dia, quando aquilo faz parte da sua vida de verdade, você vai perceber que você não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. E aí você se decepciona, você fica triste, você quer mudar o jogo. Então, não fala que você aceita qualquer coisa de qualquer jeito, porque isso não é verdade. Você tem as suas necessidades, a forma que você vê a vida, e isso deve muito ser respeitado. Mais um ponto: pratique a empatia nos seus relacionamentos. Aprenda a se colocar no lugar das outras pessoas. Isso é muito importante. Isso dá um live inteiro, não dá só uma palavrinha, né? Empatia é tema para um curso. Como você vai ter empatia? Saber se colocar no lugar do outro, saber ouvir o outro, respeitar a dor. Às vezes uma mãe zelosa, cuidadosa, amorosa, que paga suas contas. Às vezes essa mãe não tem empatia, não sabe se colocar no filho. Ela ama, ela faz, ela paga a conta, mas ela não sabe viver a dor do filho, a visão do filho, da forma que o filho tem aquela visão. Ela não consegue sair do lugar dela e entrar realmente no lugar do outro. Então isso é muito difícil e é muito importante que a gente entenda, descubra uma forma de realmente se colocar no lugar da outra pessoa. E aí a gente vai diminuir muito a questão do julgamento. E mais um ponto: aquele que ama fala a verdade, tá? Esse é um ponto bem difícil. Muita gente que ama não fala a verdade. Muita gente. Muita gente, por amor, omite coisas. Muita gente, por amor, deixa de falar o que precisa falar para não magoar, para não causar briga. E aí, voltamos ao início desse live hoje, quando eu falei da questão de você lidar com uma pessoa agressiva, mal-humorada, briguenta, que a pessoa fala e você não fala nada, você não fala nada, você não fala nada. Em algum momento, você vai ter que sentar com aquela pessoa, num momento que não seja um momento de briga, e se colocar, falar que você fica triste quando aquilo acontece. Mas você tem que falar a sua verdade, porque se você não fala, você vai ser pisado e ninguém merece ser pisado. Convivência tem infinitas chaves para a convivência, porque existem infinitas pessoas. Você é único, você é um ser lindo, maravilhoso, na sua luz. E aí eu quero dizer para você, faça a sua conexão com os mestres ascensos,
Faça as minhas meditações, que são gratuitas, para você conectar a energia dos mestres ascensionados e aprenda por eles, aprenda com eles, aprenda com o exemplo e expanda a sua consciência, porque através da expansão da consciência vem também a expansão do amor. Terça-feira, agora, próxima terça-feira, 8h30 da noite, dia 11 de setembro, eu vou falar sobre limpando o medo e a procrastinação. Você abrindo os seus caminhos, tirando o medo da frente, dando força para você mesmo e não procrastinar das coisas legais que você quer saber, fazer da vida, né? Então, amados, um beijo para vocês, ótimo feriado, que o nosso país seja abençoado com mais amor, menos reclamação. A gente reclama muito do país, da política, das situações. Vamos reclamar menos, amar mais, fazer a nossa parte com amor. Um beijo para vocês, muita luz no dia de hoje, no final de semana. Namastê.